Meu nome é Andriele Hipólite, eu tenho 18 anos, eu nasci no interior do Paraná e depois eu me mudei para o interior de Rondônia e vim para Porto Velho para começar a fazer faculdade, na São Lucas. Eu curso estética e cosmética. Eu vim para morar sozinha e a princípio era o máximo, eu estava realizando os meus sonhos de morar sozinha, sair, me divertir, ficar sem meus pais, fazer as coisas que eu queria. E eu vim com aquela ideia de que na faculdade ia ser só festa, namorado, balada, cerveja. Estava muito feliz porque eram coisas que eu queria fazer, eram coisas que eu queria viver. E quando eu cheguei foi assim mesmo, saí para os lugares, bebi, conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades e eu tava vivendo o que eu queria. Só que quando eu chegava nas festas, tava lá com as minhas amigas, com os meus amigos e era tudo o máximo, bebia, ficava feliz, entre aspas. Só que depois quando eu chegava em casa, me sentia vazia, me sentia triste, solitária, porque tudo eram coisas de momento. Não era nada que se eu precisasse de alguém, se eu passasse mal, ficasse doente, não eram pessoas que iriam lá me socorrer. Era simplesmente amigos de balada para estar comigo só enquanto eu estava bem. E eu sentia um vazio que era muito grande, que eu não conseguia controlar dentro de mim. Era um vazio assim que eu achava que eu poderia suprir com pessoas, com festas, com amizades, conversando com alguém. Só que ao passar do tempo, eu descobri que esse vazio não era preenchido por pessoas, porque era tudo muito vazio, era tudo muito momentâneo, e é um vazio que chega na sua alma. E quando esse vazio chega, não é com nada do mundo que você pode preencher. E apesar de todo o vazio que eu sentia, eu continuei vivendo a minha vida normalmente, fazendo as mesmas coisas. Até que um dia, chegando na faculdade, eu vi um grupo de pessoas, uma movimentação, e eu ia passando por lá normalmente. Até que um senhor falou bem assim: existem várias pessoas passando por aqui agora e ninguém para ouvir. E cara, a hora que eu ouvi isso, eu parei, porque eu falei: nossa, o que está acontecendo aqui? E todas as vezes eu passava pelaquele lugar, eu sempre via que tinha uma movimentação diferente, porém eu nunca tinha parado, não sabia do que se tratava. Mas quando ele falou que várias pessoas passavam pelaquele local e não paravam para ouvir, aquilo entrou dentro de mim, entendeu? Eu senti que eu deveria ficar ali para ouvir o que ele tinha para falar. E eu já tinha passado por lá várias vezes, mas eu nunca tinha parado, já tinham meses que eu ouvia, sempre via, mas nunca tinha parado. Até que eu parei e comecei a ouvir o que ele estava falando. E cara, ele estava falando de Jesus e de todos os lugares improváveis para ouvir falar de Jesus era na faculdade. E ele estava falando de Jesus na faculdade. Eu nunca pensei em ouvir isso dentro da faculdade, que eu tinha uma ideia sobre a faculdade de American Pie, essas coisas. E eu não tinha noção de que eu ia ouvir falar de Jesus dentro de uma faculdade. E aquilo mexeu comigo. E ouvir toda a ministração foi uma coisa assim que marcou, que eu senti uma diferença em mim. E eles me falaram também no fim da reunião que tinha mais reuniões ao longo da semana, que tinham salinhas onde eles iam, passavam uma mensagem. E aquilo me interessou muito, porque naquele dia, quando eu ouvi aquilo, foi uma coisa que me marcou demais. Porque aquele dia eu estava me sentindo extremamente triste, solitária. E aquilo me trouxe um pouco de vida, de alegria. E toda semana eu ficava esperando por aquele dia, para quando eles iam ter a reunião novamente. E ficava esperando também o momento da salinha, onde eu ia ouvir palavras boas que me traziam alegria e conforto. Que, querendo ou não, eu não tinha tanta consciência disso, mas estavam me tirando daquela vida, daquela carência que eu sentia, daquele vazio. E cara, isso foi maravilhoso pra mim. E até que eu fui fazendo amizade com essas pessoas. E eram pessoas que me levavam, para lugares legais, que eu me sentia bem. E não era aquela sensação de, nossa, como eu tinha antes. Hoje eu vou sair e vou fazer coisas que eu me arrependa e que amanhã eu vou voltar à minha vida de novo arrependida. Não, era diferente. Eu saía, ficava feliz. No outro dia eu continuava feliz. Fui conhecendo as pessoas que me levavam para lugares bons, eram boas companhias. E teve uma vez, numa palavra da salinha,
que foi muito breve, mas que ela mexeu muito comigo, que foi sobre ter foco, objetivo e confiar nas vontades do Senhor. Que pra mim, mano, era difícil confiar nas vontades dele, porque eu pensava que eu poderia resolver tudo com as forças do meu braço, entendeu? E foi nisso que eu descobri, ouvindo aquilo, que eu deveria confiar no Senhor, entregar as coisas para Ele, para ser da forma como Ele queria, não das formas que eu esperava, que eu pensava que poderia acontecer.